Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje vamos dar continuidade à nossa aulinha de português, tá? Aula 2, página 5, né? Ficou para vocês fazerem a questão 6 e a questão 8 da página 5, né? Então, vamos retomar essas duas questões e dar continuidade aos tipos de argumento, né? Usados na dissertação escolar. Então, vamos lá. A questão 6 é pedido o seguinte, né? A tese da autora é retomada em outro parágrafo, né? Que parágrafo que foi retomada a tese da autora? No terceiro parágrafo, certo? Conferem aí no terceiro parágrafo. E qual é essa tese? Então, a publicidade interfere no julgamento das crianças, certo? Então, essa é a tese que ela acredita que a publicidade, ela interfere no julgamento das crianças. Então, foi isso que vocês responderam? Então, se foi isso, está correto, né? Vocês podem ter usado as palavras de vocês, né? Sem problema. Na questão 8, vocês tinham alguns fatos, certo? Que geraram determinadas consequências, tá? Então, vocês vão organizar, vocês teriam que organizar essas informações, o que era fato e o que era a consequência, tá? Então, primeiro fato aí, independente da ordem, tá, gente? Primeiro fato, popularização do programa infantil Peppa Pig. Isso é um fato. Então, houve essa popularização do programa infantil Peppa Pig. Qual que é a consequência disso? Mudança de comportamento das crianças, aumento de lucro de empresas, certo? Então, isso é a consequência. Segundo fato, acompanhamento de brindes e brinquedos nos produtos vendidos nas lanchonetes. Então, isso é um fato. Quando a pessoa vai comprar um alimento, esse brinquedo, esse brinde acompanha esse alimento, né? Qual que é a consequência? Alimentação inadequada na ânsia de ter o brinquedo. Então, a criança não pensa, muitas vezes o pai não pensa que a alimentação não está sendo adequada, mas sim na tranquilidade, né, de ter o brinquedo. E o último fato é boa publicidade por parte dos nazistas. A consequência disso era a delação dos filhos com relação aos pais resistentes ao nazismo. Então, os três fatos que geraram essas consequências, tá? Confirmado aí com vocês? Ok? Então, vamos partir para a página 6, tá? Página 6, questão 10. Questão 10. Antes de nós lermos aí os outros tipos de argumentos, tá? A autora recorre também a um outro argumento de prova concreta quando registra. A gente está falando ainda aqui de argumentos de provas concretas, tá? Que são argumentos relacionados a fatos históricos, a um conhecimento que você já tem prévio sobre aquele assunto, que diz assim, ó, pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Isso é um fato concreto, certo? Porque uma pesquisa confirmou isso, foi feita uma pesquisa e isso é um fato concreto que eu tenho para utilizar como argumento. Assinale V para as afirmações para as verdadeiras e F para as falsas, né? Considerando esse argumento aí utilizado pela autora. Primeiro argumento, primeira afirmação. O argumento utilizado é incorreto, não se relaciona ao tema discutido. Vocês acham que isso é falso ou é verdadeiro? Falso, né? Esse argumento ele está sim relacionado ao tema discutido ali da publicidade infantil.
Segunda afirmação, o argumento apresentado pela autora teria maior peso, ou seja, maior credibilidade por parte do leitor se o vocábulo pesquisas estivesse acompanhado de itens como nome do pesquisador, onde foi publicada a pesquisa, em que data, etc. Sim, verdadeiro. Toda vez que você menciona que uma pesquisa foi feita, ela teria mais credibilidade se você mencionar quem realizou a pesquisa, onde essa pesquisa foi realizada, né? Em que data essa pesquisa foi realizada. Então, isso tudo é importante para que o seu argumento seja mais forte e tenha mais credibilidade, certo? Então, é verdadeira essa afirmação. Terceira afirmação. Se a palavra pesquisas estivesse mais bem definida, com o nome do pesquisador ou instituição responsável pela pesquisa e local de publicação da informação, não faria nenhuma diferença para a credibilidade do leitor. Faria sim, né? Faria sim, a gente acabou de marcar a questão anterior verdadeira, né? Então, essa, portanto, é falsa, certo? A pesquisa mencionada pela autora destaca a relação entre hábitos alimentares na infância e o modo de vida de um adulto. Sim, né? Pesquisa mencionada pela autora destaca a relação entre hábitos alimentares na infância, quer dizer que os hábitos mantidos até os 10 anos de idade, eles definem o estilo de vida quando adulto, né? Então, sim, verdadeiro. Então, nós ficamos aí com a sequência falso, verdadeiro, certo? Questão 11. Na dissertação lida, qual a importância dos argumentos de prova concreta utilizados pela autora? Qual a importância desses argumentos de provas concretas? O que vocês acham? Aqui, nessa atividade 10, a gente pôde perceber que esses argumentos, eles poderiam ser melhorados. Quando ela menciona as pesquisas, essa pesquisa ela poderia vir com mais informações. Quem realizou a pesquisa, onde a pesquisa foi realizada, quando a pesquisa foi realizada, certo? Então, embora esses argumentos poderiam ser melhorados, né? Eles tornam o seu posicionamento com mais credibilidade, certo? Eles trazem mais credibilidade à sua tese, tá? Então, mesmo faltando algumas informações nesse argumento, eles trazem à sua defesa de posicionamento mais credibilidade à sua tese, tá? Então, essa seria uma resposta adequada para 11, tá bom? Questão 12. Agora é sua vez. Crie um ou mais argumentos de prova concreta para apoiar a tese de que a publicidade tem forte influência no público infantil. Então, aqui, vocês têm que criar um argumento de prova concreta. Então, vocês têm que buscar um argumento que traga um fundamento concreto com relação à publicidade infantil. Por que ela é prejudicial à criança, o que ela traz de malefício para a criança ou o que ela traz de benefício, mas dentro de uma coerência, dentro de um conhecimento, de uma base concreta, tá? Então, vocês vão ter que fazer essa questão 12 aqui para a próxima aula, tá? Agora, vamos ler esse quadro cinza aqui, ó, na lateral esquerda da apostila, que nós vamos ver outros argumentos que também podem ser utilizados na formação de uma dissertação, tá? Que outros argumentos a gente pode ter para utilizar, né, lançar mão na hora de escrever uma dissertação, além do argumento de prova concreta?
nós temos o argumento de autoridade, tá? Ele trata-se de citação de autores importantes, especialistas em determinada área ou ainda de informações vinculadas por instituições. Então, por exemplo, olha só um exemplo de argumento de autoridade. Para cuidar da saúde, é recomendado fazer dieta, manter um peso saudável, se alimentar bem, fazer exercícios, ter uma boa noite de sono. A lista é grande, mas até o médico Drauzio Varella, uma das maiores referências em medicina do Brasil, acredita que não dá para viver em função de saúde. Então, quer dizer, nós sabemos que para cuidar da saúde é recomendado fazer dieta, manter o peso saudável, se alimentar, fazer exercícios. São coisas que as pessoas sabem. Porém, quando a gente tem a opinião de um médico, né, principalmente renomado, conhecido, então ele tem autoridade para falar. Por isso, argumento de autoridade, certo? Por exemplo, quando a gente tem propagandas de pastas de dente e nós temos lá um dentista mostrando, fazendo uso daquela pasta de dente e orientando para que as pessoas usem porque ela é de boa qualidade. Então ali, aquela propaganda, ela está utilizando um argumento de autoridade, porque é um especialista na área que está demonstrando que aquela pasta de dente realmente tem qualidade para ser utilizada, certo? Então, isso é um argumento de autoridade, é alguém que tem conhecimento naquela área, dar uma opinião sobre aquele assunto. Então, é você citar dentro do seu texto essa autoridade, tá? Essa pessoa. Outro exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, um primeiro desafio para enfrentar a doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas é criar uma estrutura que permita o tratamento, certo? Então, segundo quem? A OMS. Quem é a OMS? Organização Mundial da Saúde. Então, eles têm padrões, né, de saúde para serem seguidos, para que todos os países sigam. Então, é uma autoridade no assunto, correto? Outro argumento é o argumento de raciocínio lógico, tá? O argumento de raciocínio lógico, ele ocorre quando o autor, em sua argumentação, ele utiliza a relação de causa e consequência, tá? Então, o exercício 8, por exemplo, que a gente fez ali, do fato e consequência, são argumentos de raciocínio lógico, porque existe uma causa e uma consequência sobre aquele fato, né? Então, não deixa de ser um exemplo de raciocínio lógico. Olha o exemplo. A falta de controle do trabalhador sobre sua situação no emprego, causa. Conduz à incerteza, frustração, motivação reduzida e, enfim, ao esgotamento, consequência. Então, você tem a causa e a consequência, né? A gente pode até mencionar aqui, a popularização do programa infantil Peppa Pig leva o quê? A mudança de comportamento das crianças, um aumento de lucro das empresas, certo? Então, eu tenho uma causa, né? E eu tenho a consequência. Isso aqui são argumentos de raciocínio lógico, tá? Quer dizer, se eu passar noites e noites em claro sem dormir, eu vou perder a minha concentração nos meus afazeres diários. Então, isso é uma causa e a consequência que eu vou ter disso, tá? Então, são coisas óbvias, certo? Que a gente também pode usar na dissertação, ok? Então, vamos para a questão 13. Em uma dissertação escolar, é importante que os argumentos estejam bem claros para o leitor. No trecho abaixo, a autora poderia ter desenvolvido mais a sua argumentação. Explique por quê. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos. Então, o que ela poderia desenvolver mais nessa argumentação aqui? Ela poderia deixar mais clara a sua referência a esse fato histórico, né? Os nazistas. Então, ela poderia deixar ela
Ela poderia deixar mais clara sua referência a esse fato histórico. Poderia ter informado, por exemplo, que tipo de publicidade era utilizada pelos nazistas, que levava os filhos a delatarem os próprios pais, certo? Então, qual era a publicidade que eles usavam que faziam com que os filhos os delatassem os próprios pais? Então, ela podia ter sido um pouco mais específica, certo? Embora, óbvio, ela foi muito bem na dissertação dela, a gente está analisando que pontos ela poderia ter sido um pouco melhor, tá? Então, essa é a questão 13, tá? Crianças, eu não estou repetindo as questões porque vocês podem pausar o vídeo para pegar a resposta, tá bom? Vamos lá para a questão 14. A autora, ao longo do texto, faz algumas advertências ao leitor. Leia-as e faça o que se pede. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente. Questão A. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão prepara o leitor para essa advertência. Então, olha só. Quando ela fala, no entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. Depois, contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado é suficiente. Qual palavras aí prepara o leitor para essa advertência? No entanto e contudo, né? Então, eu preparo a advertência que ela faz usando essas expressões aí, certo? Na questão B, os trechos em destaque podem ser considerados uma maneira de antecipadamente colocar-se contra o posicionamento de que a censura das propagandas ou o controle publicitário são boas soluções para a questão levantada no texto, ou uma brincadeira da autora. Na verdade, ela é favorável à censura das propagandas e ao controle dos anúncios. A primeira ou a segunda alternativa? A primeira, né? Ela não está ali fazendo uma brincadeira, né? Ela está ali de maneira antecipada, colocando o seu posicionamento mesmo, que não é essa a solução, né? De censurar as propagandas, mas sim de controlar essa publicidade, ok? Questão 15. A autora não só discute a respeito dos perigos da publicidade infantil, mas propõe alternativas para esse problema. Sintetize nas linhas a seguir as propostas feitas pela autora da dissertação. Então, quais são as propostas que ela dá sobre as alternativas para esse problema? O que ela sugere para que esses problemas sejam minimizados, né? Primeiro, propõe que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tá? Então, propõe que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, é a primeira sugestão. Segunda, que sejam criadas propagandas enaltecendo o consumo de alimentos saudáveis, e também que programas infantis apresentem personagens com hábitos saudáveis, né? Porque além de tudo isso, os programas infantis não apontam isso, né? Mostram justamente personagens que trazem hábitos errados, e a tendência da criança é imitar aquilo, né? E por fim, enaltecer a importância da atuação da família no que diz respeito à orientação dos filhos, certo? Então essas seriam as
as alternativas que ela sugere para a solução, minimizar os problemas com relação a essa publicidade infantil, tá? Questão 16. Das propostas apresentadas, qual delas, na opinião da autora, é a mais importante? A mais importante de todas, não só na opinião da autora, mas na minha opinião também, né? É atribuir um valor maior à participação dos pais, certo? Os pais têm um peso maior nessa criação dos filhos, né? Então, atribuir um valor maior à participação dos pais, que eles tenham um papel fundamental na orientação dos filhos, certo? Então, essa, na opinião da autora, que eu compartilho, é a proposta que tem maior valor para ela, certo? Questão 17. Em diversos momentos do texto, a autora enfatiza sua opinião por meios de advérbios, adjetivos, entre outros. Essas palavras ou expressões, também chamadas de modalizadores, podem ser observadas nos trechos a seguir. Leia as passagens e em seguida assinale os trechos em que a opinião da autora é reforçada, é intensificada. Então, gente, o que são os modalizadores? A própria questão já fala, né? Advérbios, adjetivos, são palavras que a gente precisa lançar mão quando eu vou escrever um texto. Eu preciso usar palavras para qualificar, para desqualificar determinada a situação que eu estou descrevendo. Então, o que são os modalizadores, gente? São elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor em relação a um enunciado. Essa atitude pode ser de aprovação, apoio, crítica e dúvida. Veja algumas expressões e construções que funcionam como modalizadores. Então, quando eu digo assim, realmente, é certo que, é lógico que, então isso modifica a forma com que eu vou falar. Ó, realmente eu acredito. Então, esse realmente, ele acaba dando mais ênfase ao meu pensamento. Ou, sem dúvida, inegavelmente, é necessário, é prioritário, é urgente, certo? Se eu digo assim, vamos pensar num exemplo aqui. As pessoas devem usar máscaras. É urgente que as pessoas devam usar máscaras. Então, muda, né, esse sentido quando eu uso um modalizador. Porque se é urgente, torna aquilo mais sério, né, mais importante. É possível que, provavelmente, pode ser que, causando uma dúvida aí, né? Felizmente, infelizmente, estranhamente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de modalizadores, tá? Então, a gente vai ler agora esse quadro aqui que tá, né? Com essa linhazinha laranja, tá? Para responder a questão. E aí a gente vai assinalar os trechos em que a opinião da autora, ela é reforçada, ela é intensificada com modalizadores, tá? É preciso sim que haja uma regulamentação. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. A educação vinda de casa é a melhor solução. Então, o que são modalizadores? O que intensifica a opinião da autora? É preciso, sim? Sim. Uma regulamentação. No caso da alimentação, é essencialmente grave. Sim, né? Essencialmente. É essencial ensinar. Sim. Diferenciar bons produtos.
de meros golpes publicitários, né? Então a palavra meros aí modifica. A educação vinda de casa é a melhor solução? Sim. Então nós temos aí 5 situações em que o modalizador ele intensifica a fala, né, da autora, a opinião da autora, certo? Podemos ir para a página 8. Então vamos lá. Questão 18. Leia 2 construções a seguir e responda ao que se pede. A publicidade interfere no julgamento das crianças. 2. Imitar os bons comportamentos. Considerando os complementos verbais que estão destacados, né? Em qual deles está presente uma preposição? Explique a sua resposta. Está na frase 1 ou está na frase 2? Então, em qual das 2 frases, tá? A gente tem a presença de uma preposição no julgamento das crianças ou os bons comportamentos. Onde eu tenho preposição aqui? Na alternativa 1, né? Está presente a preposição em contraída com o artigo o, porque se eu pegar em mais o, eu vou ter o no, certo? O no, o na é a contração da preposição em mais o mais a, certo? Então, é na primeira frase, ok? A gente vai ter isso mais detalhado depois lá nas práticas de reflexão da língua, tá? Olha só, aqui vocês têm um textinho sobre trabalho infantil, tá? Ele foi escrito por uma aluna do ensino fundamental nos anos finais lá de Bauru, uma cidade do interior do estado de São Paulo que participou de um projeto de escrita, certo? Este texto, um dos finalistas do projeto, foi publicado em um livro junto com outras dissertações que também foram bem avaliadas, tá? Então, vocês vão ficar de tarefa para vocês lerem esse texto, tá? Que é uma dissertação de uma aluna que corresponde à idade de vocês, tá? E aí vocês vão responder. A questão 19 é no caderno, tá? Ó, a questão 19 é no caderno, inclusive tem o ícone ali na lateral da questão, porque vocês não têm linhas aqui para vocês responderem essas 3 questões, tá? Então, tá ali o ícone para vocês responderem no caderno, tá? Vocês vão responder a questão 19, a página 9 toda, certo? Eu acho que até a questão 25. Pode ser a página 9 e a página 10, porque vocês vão fazer isso aqui para a semana que vem, né? Que na sexta-feira a gente não tem aula, então vocês vão ter até semana que vem, tá? Então vocês vão fazer do exercício 19 até o exercício 28, tá bom? Vai ficar esse aqui de tarefa para vocês, tá bom? Espero vocês na próxima semana, tá certo? Façam aí com capricho, com calma. Qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Só me mandem um alô
que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida aqui nessas questões se precisarem, tá? Um beijo e até mais!